Fala aí, amigo concurseiro, falamos aqui. Vamos tratar agora do tema Direitos e Garantias Fundamentais, tá? Previsto no artigo 5º. Do artigo 5º até o 17 a gente trabalha aqui, perfeito? Na verdade, o que eu quero remeter a vocês? Primeiro, Direitos e Garantias Fundamentais está no título 2 da nossa Constituição Federal, título 2, perfeito? E aí, do artigo 5º até o 17, temos lá 5 capítulos, tá? Aí, deixa eu separar aqui os 5 capítulos, perfeito? Que trata o primeiro capítulo, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, que a gente vai trabalhar agora, que é o artigo 5º, 78 incisos, 4 parágrafos, perfeito? Aqui também tem os remédios condicionais. Depois a gente tem os direitos sociais, direitos esses de segunda geração, né? Que a gente vai trabalhar também. Temos nacionalidade, é um tema também importantíssimo para a prova. Depois a gente tem direitos políticos. E por fim, a gente tem os partidos políticos, beleza? Então aqui a gente vai ter muita questão, tá? Muita questão. Jurisprudência, súmula vinculante pra cacete, tá? Súmula e súmula vinculante aqui nesse tópico, Direitos e Garantias Fundamentais, beleza? Aqui 60% das questões de direito constitucional, né? Mais da metade, estão aqui nesse tema, perfeito? Ainda mais você que está estudando para tribunais, defensoria pública, Ministério Público, Direitos e Garantias Fundamentais é muito cobrado, beleza? Vamos lá, vamos para a primeira questão aqui, ó. Ó, questão para estagiário, olha que maravilha, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, questão de 2014. Preceitua o artigo 5º, inciso 13 da nossa Constituição da República Brasileira, falando assim: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, tá? Seguindo a clássica classificação das normas constitucionais estabelecidas por José Afonso da Silva, que examina as normas constitucionais sob o prisma de sua eficácia, a norma transcrita possui. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem as famosas normas de eficácia, né? Na verdade, segundo José Afonso da Silva, as normas elas podem ser as normas de eficácia plena, contida, perfeito? Ou limitada. Na hora, muitos concurseiros acabam confundindo, né, a norma de eficácia contida com a limitada. E é um tremendo absurdo, porque na verdade você pode confundir a contida com a plena, mas nunca a contida com a limitada, né? Porque a plena, na verdade, é aquela norma ali, aquele dispositivo constitucional. Quando eu falo que aquela norma, aquele artigo, aquele parágrafo, aquele inciso, né? Aquele direito, propriamente falando assim, né? Aquele direito, ele já está apto a entrar em vigor, né? E ter aplicabilidade a partir da promulgação da Constituição. Então, significa dizer que as normas de eficácia plena, elas já estão em vigor e estão tendo aplicabilidade no momento, né, da norma constitucional, da própria Constituição. Então, não precisa que nenhuma lei, né, dê a ela, né, a sua aplicabilidade. Já a norma de eficácia contida, ela é a mesma coisa. Ela já dá aplicabilidade, né, no momento da promulgação da Constituição. Só que a única diferença é que a lei aqui poderá reduzir os efeitos. Então, na hora da prova, significa dizer o quê? Enquanto não vier a lei para reduzir os efeitos, a norma de eficácia contida, ela é o quê? É plena. Ela está tendo aplicabilidade total. Aí, mas vem a lei posterior e fala que não é bem assim, não vai ter aplicabilidade tão assim direta, e aí eu vou reduzir os alcances. Aí essa norma é uma norma de eficácia o quê? Contida, porque a Constituição deu a possibilidade, por meio de lei, para reduzir os alcances dessa norma, tá? Já a norma de eficácia limitada, olha a diferença. Ela está apta a produzir efeitos a partir da promulgação da Constituição? Não. Então ela não tem aplicabilidade imediata. Os seus efeitos dependem de lei. Então, na verdade, enquanto aqui a lei é para reduzir os efeitos,
aqui a lei para dar aplicabilidade. Perfeito? Então vamos agora voltar para a questão. Então voltando para a questão, vamos lá. É livre, ó, vou botar um marca-texto aqui, ó. E vamos lá. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer, né? Então, opa, ele botou aqui, ó, profissionais que a lei estabelecer. Então a primeira pergunta é o quê? Esse dispositivo da Constituição que fala que a lei vai estabelecer o direito ou a lei vai reduzir os alcances dessa norma, né? Então, na verdade, quando você fala assim, a lei vai estabelecer requisitos para determinados trabalhos, ofícios ou profissões, né? Enquanto não vier a lei, essa norma é uma norma de eficácia plena. Então, é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão. Se não tiver a lei, qualquer um pode estabelecer. Qualquer um pode ser jogador de futebol? Pode. Por quê? Porque tem alguma lei falando que para ser jogador de futebol tem que ter bacharel em educação física, ou bacharel em direito, ou bacharel em administração, ou contabilidade? Não tem. Então é o quê? É pleno, é aberto, é para todos. Perfeito? Só que aí se a lei chegar e falar, ó, mas para você ser médico você tem que ter bacharel em medicina, registro no órgão competente, né? Tem que prestar residência, não sei o quê. Então, opa, aí eu estou o quê? Reduzindo os alcances dessa lei. Então, essa norma aqui é uma norma de eficácia contida, segundo José Afonso da Silva, né? Então, a norma transcrita possui eficácia limitada e, portanto, produzirá seus totais efeitos, mas pode ser restringida por legislação infraconstitucional. O que você está vendo aqui? O conceito que ele falou aqui não é da norma de eficácia limitada, é a norma de eficácia contida. E é isso que você tem que tomar cuidado na hora da prova, porque parece que a lei vai limitar, né? Aí você, ué, a lei então, ela tem que entender o quê? A lei vai conter os efeitos. Aí você lembra da contida, senão você vai jogar para limitada, tá? B. Norma de eficácia contida e, portanto, produzirá seus efeitos, mas poderá ser restringida pela legislação infraconstitucional, por meio de lei. Resposta à letra B. Norma de eficácia contida, portanto, produzirá seus efeitos somente quando for editada uma legislação infraconstitucional. Não. Aqui ele mudou o efeito, né? E falou do conceito da norma de eficácia o quê? Limitada. Beleza? Toma cuidado com isso na hora da prova. Então, resposta é letra B de bola, tá? Beleza, galera? Maravilha, não dê mole numa questãozinha boba dessa, tá? Olha aqui, uma questão, ó. Questão do Ministério Público do Estado, né, do Rio de Janeiro, questão para estagiário. E aqui, ó, uma questão para auditor da Controladoria Geral. Ó, questão de 2014. A Constituição Federal estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer, né? Observadas as regras de aplicabilidade das normas constitucionais, trata-se de uma norma considerada de eficácia o quê? Contida, né? A resposta é letra C de casa, tá? Viu como é que foi fácil agora? Beleza? Então vamos aqui para mais uma questãozinha, ó. Analista de gestão, né? Questão de 2016. Consoante o artigo 5º, inciso 45 da Constituição da República, que fala que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados, até o limite do valor do patrimônio transferido, né? Com os olhos voltados à classificação das normas constitucionais, é correto afirmar que a interpretação desse comando normativo dá origem a uma norma constitucional, né? E aí, primeiro, quando você olha uma questão dessa, aqui, né, o maior cuidado que você tem que ter na hora da prova é o seguinte: primeiro que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, né, estendida aos seus sucessores e contra eles executados, né, até o limite do patrimônio transferido.
Na verdade, o que é esse princípio? Né? Esse princípio aqui traz o conceito do princípio da pessoalidade da pena. Primeira coisa que você tem que ter em mente na hora da prova, né? E segunda coisa que você tem que lembrar é que a regra é a aplicação, né, somente aquela pessoa que fez aquele ato errado, ilícito, ela responder, perfeito? Só que aí na hora da prova, eles botam a possibilidade, né, nos termos da lei, ser atingido o patrimônio de terceiros, de outras pessoas. E aí nos termos da lei, o que a gente tem? Uma norma de eficácia plena, contida ou limitada, né? E aí, o que você está vendo? Você está vendo, na verdade, que a Constituição, ela dá a plenitude. Ó, pode ser estendido aos sucessores. Nos termos da lei, vamos reduzir isso daí, né? Estendido até o limite do valor do patrimônio transferido, não é? Então, a gente tem aqui essa lei, ela está reduzindo os alcances. Reduzindo. Perfeito? Então, com os olhos voltados à classificação, essa norma é de eficácia plena, indireta, plena, limitada ou contida. Aqui você já marca. E a aplicabilidade dela é o quê? Direta, porque já está apta a produzir efeitos, mas a lei pode reduzir o alcance? Pode. Então, resposta é letra E. Viu, galera? Tranquilidade, né? Fácil aqui a questão, não tem dificuldade. Vamos lá. Continuando, analise as afirmativas a seguir. A soberania, a cidadania, a proteção à propriedade privada constituem fundamentos da República Federativa do Brasil. Isso daqui está previsto no artigo 1º da Constituição, que é o famoso Sociediva Plur, né? A soberania, nosso Estado soberano, né? A República Federativa do Brasil goza de soberania, tanto interna, tanto internacional. A União, os Estados, DF e os municípios possuem autonomia. Olha lá o artigo 18 da nossa Constituição, né? A cidadania é o famoso Sociediva Plur. A proteção à propriedade privada não é um fundamento, perfeito? É, na verdade, um direito fundamental do indivíduo, tá? B. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pela autodeterminação dos povos e pela não intervenção, né? Show de bola, é autodeterminação dos povos, cada um tem a sua liberdade, né, de escolha e participação no processo mundial e político, perfeito? E a não intervenção, Brasil é paz e amor, solução pacífica dos conflitos, não intervenção, né? 3. A República Federativa do Brasil erige a livre iniciativa como um princípio fundamental, né? A livre iniciativa realmente é um princípio fundamental. Na verdade, é um fundamento. Beleza? Então, resposta é letra A. A livre iniciativa é um princípio fundamental, sim. É um fundamento da República Federativa do Brasil. Beleza? Próxima questão aqui, o TRE, ó. A Constituição brasileira apresenta como seus fundamentos: primeiro, o respeito à liberdade de qualquer cidadão de ser candidato a cargo político, né? Qualquer cidadão não, cuidado, beleza? Na verdade, o conceito, né, para almejar um cargo público, né, um cargo político propriamente, a gente vai ver que ele tem que cumprir várias regras, ser alistável, domicílio eleitoral, idade mínima, tá? Então não é qualquer cidadão. A defesa da cidadania, soberania e dignidade da pessoa humana. A existência de partidos políticos que possam disputar eleições pelo critério majoritário. Construção de uma sociedade que valorize o capital intelectual do ser humano. A construção de uma sociedade que seja uniforme no que respeita à composição de sua, né, apresenta como seus fundamentos o quê? A defesa da cidadania, soberania e dignidade da pessoa humana. Ele só acrescentou aqui a defesa da cidadania, né? Claro. Resposta é letra B de bola, tá? Próxima questão aqui, ó. Edinaldo, brasileiro naturalizado, e Pedro, estrangeiro residente no país, tratavam um intenso debate a respeito de quem seria titular dos direitos fundamentais referidos no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Considerando a situação jurídica de Edinaldo e de Pedro, ó, Edinaldo, brasileiro naturalizado, tá? Então, brasileiro naturalizado Edinaldo e Pedro, estrangeiro residente no país, beleza? Então,
Considerando a situação jurídica de Edinaldo, que é brasileiro naturalizado, e de Pedro, né, é correto afirmar que, em relação aos referidos direitos fundamentais, que somente Edinaldo, por ser brasileiro, é titular desses direitos. Edinaldo e Pedro, por determinação constitucional, são titulares desses direitos, né? Edinaldo e Pedro, por não serem brasileiros natos, não são titulares desses direitos. Pedro, ainda que se naturalize brasileiro, não poderá ser titular desses direitos de imediato. Edinaldo somente irá titularizá-lo 10 anos após a sua naturalização, né? O que a gente tem aqui? A gente tem um cuidado de falar dos destinatários, perfeito? Os destinatários do artigo 5º da nossa Constituição. Primeira coisa, a FGV, né, ela de forma expressa, nossa Constituição de forma expressa no artigo 5º, fala que são destinatários dos direitos e garantias fundamentais os brasileiros, perfeito? Os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, perfeito? Residente no país. E a FGV utilizou exatamente a forma expressa no artigo 5º, né, dos direitos e garantias ser extensíveis aos brasileiros natos ou naturalizados e também os estrangeiros residentes no país. Embora o Supremo Tribunal Federal fala que a nossa Constituição ela deu um molezinho, né? Bem que ela observou de forma expressa brasileiros e os estrangeiros residentes, entende-se que os não residentes, né, os estrangeiros não residentes, também fazem jus a certos direitos e garantias fundamentais, né? O direito à vida, à liberdade, não é porque ele não tem domicílio fixo aqui que ele não vai ter direito, né? Então, na hora da prova, você vê que tanto Edinaldo, tanto lá Pedro, né, Edinaldo que é brasileiro naturalizado e Pedro que é estrangeiro residente no país, de forma expressa na Constituição, são destinatários dos direitos e garantias fundamentais. Logo, Edinaldo e Pedro, por determinação constitucional, de forma expressa, são titulares desses direitos. Resposta é letra B de bola. Beleza, galera? Tranquilo? Maravilha. Cuidado com isso na hora da prova, né? Você tem que entender de forma expressa e de forma tácita, tá? Continuando. Edson, servidor público da área de segurança pública, tem refletido a respeito do alcance da garantia constitucional conhecida como inviolabilidade de domicílio, um tema também muito cobrado, né? A partir da interpretação que realizou, formulou diversas proposições, mas somente uma delas encontra-se em harmonia com a Constituição da República Federativa do Brasil, né? Então vamos lá, esse tema que está no artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição, o direito de privacidade e intimidade, já que a pessoa, né, que tem o seu domicílio, nenhuma outra pessoa pode entrar sem o consentimento do morador, salvo nas hipóteses constitucionais previstas, perfeito? É peremptoriamente vedado, né, é totalmente vedado, ingressar no domicílio de alguém, em qualquer circunstância, sem ordem judicial. Opa, em flagrante delito, em desastre, e prestar socorro não vai poder entrar? Pode, né? Então, nesse caso de flagrante delito, desastre e prestar socorro, sem ordem judicial. Então, cuidado, né? Temos essa previsão que pode ocorrer. A autoexecutoriedade dos atos administrativos permite que a administração tributária ingresse no domicílio individual quando lhe aprouver, né? Errado, cuidado. Determinados dispositivos na Constituição têm como princípio a reserva de jurisdição. Reserva de jurisdição. O que significa isso? Na verdade, somente o Estado juiz, né, o juiz, aquele magistrado, né, tribunal, podem dar autorização para que a administração pública ingresse, né, no caso a segurança pública, fiscais tributários, ingressem no domicílio, salvo naquelas situações, né, flagrante delito, desastre ou prestar socorro. Quando for para ver alguma coisa, pegar documentos, né, tem que ter uma ordem judicial. Então, cuidado, a autoexecutoriedade não cabe aqui, beleza? Maravilha? Somente é possível penetrar no domicílio alheio, sem o consentimento do morador ou ordem judicial, no caso de flagrante delito. Cuidado, ó, somente nesse caso é possível penetrar? Errado.
A garantia da inviolabilidade do domicílio estende-se aos escritórios profissionais aí, onde alguém exerce profissão ou atividade que não for aberto ao público, né? Isso está no artigo 150, parágrafo 4 do Código Penal, que trata do conceito de casa, beleza? A determinação judicial, autorizando a penetração no domicílio alheio, sem um consentimento do morador, pode ser cumprida durante o dia ou à noite. À noite não pode ordem judicial, beleza? Tem que lembrar que flagrante delito, desastre ou para prestar socorro pode ser durante o dia ou durante a noite e não precisa de ordem judicial, prescinde de ordem judicial, beleza? Então, resposta é letra D de dado. Maravilha, galera? Beleza, então, fechando por aqui. Um forte abraço, no próximo bloco a gente continua. Bons estudos aí.